E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento embrionário animal. Pega o teu caderno e a tua caneta, vem comigo! Gente, a nossa aula de hoje é uma aula super legal. A gente vai falar sobre embriologia, a parte da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário, que começa onde? Que começa logo após a fecundação. Ou seja, houve a junção do gameta feminino com o masculino, dando origem à célula ovo, que é o zigoto, a primeira célula do animal. É aqui que começa o desenvolvimento embrionário. O zigoto, como qualquer outra célula, ele tem membrana plasmática, tem o citoplasma, onde estão concentradas as organelas, e ele tem o núcleo. Esse núcleo aqui já ocorreu a cariogamia, que é a junção do material genético do pai com o material genético da mãe. Percebam o seguinte, o citoplasma que existe dentro de uma célula ovo, eu vou dividir ele em duas partes. Uma parte concentrada próxima ao núcleo, que eu chamo de bioplasma, e a outra parte que é um citoplasma nutritivo. Ele tem uma substância nutritiva que vai nutrir esse embrião ao longo do desenvolvimento, chamado de vitelo. Guarda esse nome porque o vitelo faz diferença no tipo de desenvolvimento embrionário que esse animal vai ter. Ah, professora, mas não é o mesmo para todo mundo? Não. Cada animal tem a sua demanda e a gente vai conhecer um pouquinho do desenvolvimento de cada um a partir do conhecimento sobre essa célula ovo, sobre essa primeira célula que cada indivíduo tem. Além disso, a gente percebe aqui que após a membrana plasmática eu tenho ainda a zona pelúcida, aquela região que protegia o ovócito, que impedia que outros espermatozoides entrassem. Ela ainda permanece na célula ovo e por alguns dias. A embriologia, ela acontece em três etapas. A primeira etapa é chamada de segmentação, a segunda etapa, gastrulação, e a terceira etapa aqui que eu tenho, a organogênese. Vamos começar pela primeira etapa, conhecida como segmentação ou clivagem. O que acontece na segmentação ou clivagem? Eu tenho aí muitos processos de divisão por mitose. O meu embrião, ele começa a aumentar em número celular, mas não em tamanho. Eu desenhei aqui de forma bem resumida para você como que seria esse desenvolvimento. Perceba que ele permanece com o mesmo tamanho, porque ele continua com essa zona pelúcida, inclusive limitando esse crescimento. Só que, no entanto, ele começa a aumentar em número celular, porque há muita divisão por mitose. Aqui a gente tem a nossa primeira divisão, onde a célula ovo se divide formando duas células. Cada célula dessa eu chamo de blastômero. Blastômero, gente, é uma célula indiferenciada, uma célula tronco. Ela não tem função ainda, ela vai adquirir essa sua função depois, ao longo do desenvolvimento. Então, para cada célula que tem no embrião, nessa fase de segmentação ou clivagem, eu vou chamar de blastômero. Essas duas células vão se dividir por mitose, vão fazer 4, que vão fazer 8, que vai fazer 16, que vai fazer 32, e assim sucessivamente, até formar um bolinho de célula que eu chamo de mórula. Pensa que parece uma amora, né? Quando a gente vê uma amora, parece todas aquelas bolinhas. Então, esse aglomerado de célula no embrião eu vou chamar de mórula. Então, olha só. Essas células da mórula, elas começam a se organizar e começam a formar uma estrutura oca. Na verdade, dentro dessa estrutura, a gente tem líquido lá dentro, fluido, mas as células começam a se rearranjar na superfície, formando uma estrutura chamada de blástula. Então, o que acontece na segmentação? Muita divisão por mitose, formação da mórula e formação da blástula. Fica ligado o seguinte, que quando a gente está falando do desenvolvimento de um mamífero placentário, essa blástula ela vai se chamar blastocisto e ela vai ter uma forma diferenciada. Que forma é essa? Ela vai ter células mais nas superfícies que formam o trofoblasto e células agrupadas interiormente chamada de embrioblasto. Entre o trofoblasto e o embrioblasto eu tenho aqui a minha blastocele, que é líquido que tem ali, fluido. Professora, por que é importante essas estruturas? O trofoblasto, gente, do embrião, do baby, junto com o endométrio do útero da mãe, vão formar a placenta. Então, o trofoblasto ele tem essa função de formar a placenta, enquanto que o embrioblasto ele vai formar o corpo do animal. Agora eu vou ressaltar para vocês coisas importantes que acontecem aqui na segmentação. É aqui na segmentação que a gente encontra células tronco embrionária.
do tipo totipotente e pluripotente. As células tronco totipotente, elas conseguem se diferenciar em qualquer tipo de célula, gente, até em anexos embrionários. Esse tipo de célula eu encontro na fase de mórula. Agora, quando eu quero encontrar células tronco pluripotente, que são as mais utilizadas em pesquisas que falam sobre a utilização de células tronco, eu estou falando de células presentes no embrioblasto do blastocisto. Célula tronco, gente, é aquela célula que tem poder de diferenciação. Quando a gente fala de célula tronco embrionária, a gente está lidando com células que têm uma capacidade enorme de diferenciação e que elas são potenciais para a cura de uma série de doenças que são degenerativas, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença causada pela destruição progressiva de neurônios. E neurônio é uma célula que não tem, assim, poder de renovação. Então, o que acontece? Uma grande promessa da medicina seria aplicar células tronco embrionário, programar ela para que ela se torne um neurônio e restabeleça as conexões do sistema nervoso. Então, há muita pesquisa aí rolando sobre células tronco embrionária. Aqui no Brasil, as pesquisas são permitidas, mas a aplicação ainda não, né? A gente tem toda uma questão aí de legislação, né? Vários impasses que impedem que tratamento com célula tronco embrionária seja permitido aqui no Brasil. Então, eu quero que você também leve em conta que uma coisa muito interessante pode acontecer aqui na segmentação. A mórula, ela pode se dividir em duas e formar gêmeos, ou pode se dividir em três e formar trigêmeos. Então, quando a gente fala em gêmeos que são monozigóticos ou que são univitelinos, a gente está lidando com um tipo de gêmeos que vai ter a mesma carga genética, que são idênticos. Então, ou é 2 meninos ou é 2 meninas e com a mesma carga genética, porque eles são resultados da mesma fecundação, da mesma célula-ovo, que no processo de segmentação a mórula acabou se dividindo. Tá? Agora, se fosse gêmeos bivitelinos, professora, aí são fecundações independentes, né? 2 ovócitos com 2 espermatozoides, cada espermatozoide no seu ovócito. Tudo certo, tá? Fecundações independentes, com carga genética também independente. Gente, tranquilo até aqui? Vamos continuar então falando aí sobre segmentação ou clivagem. Isso acontece igual em todos os animais? Não, porque cada animal tem a sua demanda e tudo começa pela célula ovo. Cada animal tem uma quantidade específica de vitelo dentro da sua célula ovo. É só parar para pensar, poxa, a gente se alimenta por um ovo? Não, a gente se nutre por meio da placenta. Então, mamíferos que são placentários não têm essa necessidade de ter tanto vitelo assim. Então, por isso que a segmentação ela ocorre de forma diferenciada, dependendo do grupo de animal. Vamos conhecer um pouquinho. Professora, ela se diferencia por quê? Por causa da quantidade e da distribuição de vitelo que tem dentro da célula ovo. E por isso que eu vou chamar esse vitelo de lécito. Quando eu olho um ovo e ele tem bem pouquinho vitelo, ele é chamado de oligolécito. Oligo, que significa pouco, e lécito, que significa vitelo. Um ovo oligolécito, ele também é chamado de isolécito. Por quê? Porque esse vitelo, ele é distribuído assim de forma uniforme. Esse vitelo é tão pouquinho, gente, que ele não atrapalha em nada a divisão celular. Então, a divisão celular, ela vai acontecer de cima e embaixo, de um lado para o outro. E vai formar células bastante uniformes. Então, basicamente, o exemplo que eu dei aqui para vocês é um exemplo de um oligolécito, onde ele vai ter uma divisão total desse zigoto. Quando eu tenho uma divisão total de cima e embaixo, de um lado para o outro, eu tenho uma divisão que eu chamo de holoblástica. Como ela está formando células bem uniformes, porque esse vitelo não atrapalha a divisão, eu vou chamar de holoblástica total ou holoblástica igual. Que tipo de animal que faz esse tipo? Mamíferos placentários, equinodermos e protocordados como o anfioxo. Você vai ouvir muito falar no anfioxo. O anfioxo, assim como nós que somos vertebrados, nós somos cordados. Cordados por quê? Porque a gente tem, durante o nosso desenvolvimento embrionário, um eixo de sustentação chamado de notocorda. Só que o que acontece com a gente que tem coluna vertebral? Esse eixo de sustentação, ele desaparece, ele apenas serve como molde para que seja ali construída a coluna vertebral.
Agora, os protocordados, como é o caso do anfioxo, ele permanece com essa estrutura embrionária que é a notocorda até a vida adulta. E ele é super utilizado, gente, para estudos dentro da biologia. O anfioxo é um animal que vive enterrado na areia no fundo do mar. Então a gente vai acabar falando bastante sobre ele. Olha só, eu tenho outro ovo aqui. Ele não tem muito vitelo, mas ele tem uma quantidade expressiva. A gente chama ele de mediolécito, mesolécito ou ainda heterolécito. Meu Deus, professora, que tanto nome é esse? Esses nomes todos estão querendo dizer que tem uma quantidade mediana de vitelo e que eles estão distribuídos de forma desigual, ou seja, eu vou ter muito mais vitelo no polo vegetativo do que no polo animal. Isso vai fazer com que interrompa a minha divisão celular? Mais ou menos. A divisão ela vai ficar dificultada, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer de cima embaixo de um lado para o outro. Então ela é uma divisão holoblástica, uma segmentação holoblástica, porque dividiu total. Mas ela começa a ter uma facilidade muito maior de se dividir aonde não tem vitelo, no polo animal. Então eu vou formando muito mais células, tá? Maior quantidade, só que células menores, no polo animal do que no polo vegetal. Então eu vou ter aqui uma segmentação holoblástica desigual, porque aqui em cima acontece muito mais divisão do que aqui embaixo onde tem vitelo. Aonde tem muito vitelo formam células maiores, que eu chamo de macrômeros, enquanto que onde tem pouquinho vitelo, que acontece ali muita divisão, vai formar células menores chamadas de micrômero. Quem faz esse tipo de divisão? A gente tem aqui os anfíbios, moluscos, anelídeos, alguns peixes. Gente, eu tenho aqui um ovo com muito vitelo, ou seja, com uma baita gema, tá? Eu tenho o caso aqui das aves e répteis, onde eu tenho uma concentração muito grande de vitelo. A concentração é tão grande que a divisão não consegue acontecer por total. A divisão vai acontecer só no polo animal, aonde eu não tenho vitelo. Tá? Então, aqui em cima vai acontecer o desenvolvimento do corpo do animal e aqui vai ficar toda a parte de vitelo, que é a gema do ovo mesmo, que ele vai se nutrir ali durante o desenvolvimento dele. Eu tenho aqui uma divisão meroblástica. Por que meroblástica? Porque não se dividiu inteira, então não é holoblástica. E ela é uma meroblástica discoidal, porque ela vai se dividir apenas no disco, ou seja, no polo animal. Eu tenho aqui um centrolécito, o próprio nome já diz. O vitelo, que é o lécito, está acumulado no centro. Então eu tenho muito vitelo no centro. Isso vai dificultar e impedir a minha divisão total. Então é uma segmentação meroblástica. E ela é uma segmentação meroblástica superficial, porque a divisão vai acontecer só na superfície. Que tipo de animal que faz esse tipo de segmentação, professora? Artrópodes. Então, olha só, tivemos aí uma aula de primeira etapa da embriologia, segmentação ou clivagem. Acontece diferente nos diferentes tipos de animais porque depende da quantidade de distribuição de vitelo. Sendo assim, o ovo pode ser oligolécito, pode ser um mesolécito, pode ser um megalécito ou telolécito e pode ser um centrolécito. Conforme o tipo de divisão, eu tenho holoblástica igual, holoblástica desigual, meroblástica discoidal e meroblástica superficial. A segmentação ou clivagem ela acontece em torno de 6 dias. Nos mamíferos ela acontece toda na tuba uterina. Na tuba uterina acontece a fecundação e é na tuba uterina que acontece toda a segmentação. Quando forma o blastocisto, esse vai descer até a região uterina e se fixar no endométrio. E ali ele vai começar a segunda etapa da embriologia. Professor, é todo animal que faz as 3 etapas? Não. Os poríferos, por exemplo, ele termina o desenvolvimento dele na blástula. Ele não continua. Então, se ele não vai para a gástrula, tudo que é desenvolvido na gástrula, ele não vai desenvolver. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para cada tipo de animal. Terminamos a segmentação, vamos para a gastrulação, então. Gente, na gastrulação eu tenho a formação dos folhetos embrionários, então eu já tenho ali uma espécie de diferenciação celular. As células do meu blastocisto, por exemplo, se eu estiver falando de um mamífero placentário, vão formar 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Cada folheto embrionário desse, lá na organogênese, vai formar órgãos e tecidos específicos. Mas vamos focar aqui. A gastrulação, ela vai dar origem a uma estrutura chamada de gástrula. E essa gástrula, ela vai ter os folhetos embrionários,
ela vai ter a formação aí de uma estrutura chamada de arquêntero, que é o intestino primitivo, e ela vai ter a abertura para esse intestino primitivo, que é chamada de blastóporo. Presta atenção. Todos os animais têm esses 3 folhetos? Não. Já falei para vocês que o porífero, ele nem vai para a gastrulação, então ele não forma folhetos embrionários. Ele é o que eu chamo de animal ablástico. Tem animais como os quinidários que formam só a ectoderme, que é o folheto mais externo, e a endoderme, que é o folheto mais interno. Esse animal ele é chamado de diblástico, porque ele só tem 2 folhetos embrionários. Tem animais que têm os 3, como é o nosso caso, que tem a ecto, a meso e a endoderme. Lembrando que a mesoderme, ela é originada a partir da endoderme. Essa endoderme forma uma mesentoderme que vai formar a mesoderme. Complexo, né? Gente, eu desenhei aqui para vocês uma gástrula, se a gente fosse ver ela externamente. Então, eu tô vendo aqui a gástrula. O que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar a formação de gástrula e uma abertura. Essa abertura aqui, ela vai dar acesso ao intestino primitivo, que é esse arquêntero. Essa abertura aqui é chamada de blastóporo. E o blastóporo, ele tem a função de originar o ânus e a boca. Quando ele origina a primeira boca no animal, esse animal ele é chamado de protostômio. Quando o blastóporo dá origem primeiro ao ânus, ele vai ser chamado de deuterostômio. Quem são os animais deuterostômios? Todos os cordados são deuterostômios e dos invertebrados apenas um, os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, né? Esses invertebrados, inclusive, numa relação de evolução biológica, eles estão próximos da gente pelo fato de eles serem deuterostômio, ou seja, o blastóporo dele dá origem primeiro ao ânus para depois dar origem à boca. Se eu for cortar assim, eu vou ter um corte que a gente chama de corte longitudinal. Então, num corte longitudinal, eu vou observar o quê? Os 3 folhetos embrionários. A ectoderme, a mesoderme e aqui eu vou ter a endoderme. Agora, se eu fizer um corte transversal, tá? O corte longitudinal seria um corte assim. Um corte transversal seria um corte assim. E aí eu enxergaria uma outra estrutura que em alguns animais ocorre. Todos os animais, com exceção dos poríferos, vão formar a gástrula, que é a formação desses folhetos embrionários. Ou vai ser diblástico ou vai ser triblástico. Todos eles vão ter aí a formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, e do blastóporo, que é essa abertura aqui. Mas agora, animais cordados conseguem formar outras estruturas, que a gente chega numa fase chamada de neurula, que é quando você encontra esse desenho aí nas provas de vocês que parece um rostinho, né? Parece que é um olhinho, narizinho, a boquinha, mas não é nada disso não. O que a gente tem aqui? A gente tem a formação do tubo neural, que foi originado da ectoderme, por isso que ele está na mesma cor. O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso, tá? A mesoderme vai dar origem aqui ao celoma e à notocorda. Importantíssimo, o celoma, gente, é a cavidade interna onde vão ficar organizados os órgãos desse animal. E a notocorda é o eixo de sustentação, que nos animais vertebrados ela vai ser substituída pela coluna vertebral. E eu tenho aqui o arquêntero, né, o intestino primitivo. Então, olha quanta coisa importante que acontece na gastrulação. Na gastrulação, a gente tem as primeiras diferenciações celulares, porque a gente tem a formação dos folhetos embrionários. A gente tem a formação aí de ectoderme, mesoderme e endoderme, né? Todos os animais têm os 3? Não, só os triblásticos, mas com exceção dos poríferos, todos eles têm a ecto e a endoderme. Além disso, eu tenho a formação do intestino primitivo, que é o arquêntero, a abertura desse intestino, que é o blastóporo, que vai dar origem à boca e ao ânus. E nos animais cordados, eu ainda tenho a formação da estrutura de neurula. Então, o que acontece na gastrulação? A formação da gástrula e a formação da neurula. O que tem na neurula, professora? Tem a formação dos celomas, tem a formação da notocorda e eu tenho ali a presença do tubo neural. Tranquilo até aqui? Gente, o intestino primitivo arquêntero, ele é da endoderme. Agora, celomas e notocorda têm origem na mesoderme. Tubo neural tem origem na ectoderme.
Finalizada a fase de gastrulação, vai então para a última fase, que é a organogênese. O que tem na organogênese? A organogênese, gente, é onde acontece a formação dos órgãos e tecidos. Cada um desses folhetos vai dar origem a determinados órgãos e determinados tecidos. E aí eu vou te dar uma dica para te não ficar decorando o que cada folheto dá origem. Gente, a endoderme, poxa, você tá vendo aqui que ela já forma o intestino primitivo, que é o arquêntero. A endoderme, ela vai ser responsável por formar o sistema digestório e também o sistema respiratório. Então guarda isso. Tudo que tem referência ao sistema digestório e respiratório vai ser formado pela endoderme. Fígado, pâncreas, intestino, então vão ser formados aqui pela endoderme. A endoderme, ela também forma os revestimentos internos. Então, por exemplo, o tecido epitelial que forma o revestimento do intestino também vai ser formado aí pela endoderme. Então, não é todo o tecido epitelial que é formado pela ectoderme, que eu vou comentar agora. A ectoderme, ela é o tecido mais de fora. Então, pensa bem, poxa, ela fica mais fora. Ela vai formar as estruturas de revestimento externo, cabelo, unha. Ela vai formar a epiderme, que é o tecido de revestimento da pele, e ela vai formar o sistema nervoso. Por que ela vai formar o sistema nervoso? Porque ela já deu origem aqui ao tubo neural. Então, olha só, ectoderme, sistema nervoso e revestimentos externos. Endoderme, sistema digestório e respiratório. E o resto? Mesoderme. Músculo, sangue, osso, tá? Pensa, mesoderme, é a mesoderme que forma essas estruturas. Tranquilo? Gente, enfim, o embrião não é o único que faz parte aqui do estudo da embriologia. A gente precisa conhecer um pouquinho dos anexos embrionários. Então, vamos mudar de quadro. Então, gente, eu tenho aqui o meu quadro para a gente falar sobre anexos embrionários. Anexo embrionário é toda aquela estrutura que não faz parte do corpo do bebê, mas que é responsável por manter ele vivo. Eu pontuei aqui os 4 principais anexos embrionários para a gente discutir a nível de todos os tipos de animais, mas a gente excluiu aqui a placenta e o cordão umbilical, que a gente vai falar por último. Eu tenho aqui o córion, amnion, alantoide e saco vitelíneo. Olha só, eu tenho aqui meu embriãozinho, certo? Ele tem necessidades básicas. O meu embriãozinho, ele tem uma bolsinha de comida, que eu chamo de saco vitelíneo. O saco vitelino, ele tem vitelo. É por ali, né, que o embrião vai se nutrir, vai se alimentar. Então, ele tem essa função nutritiva. Ai, professora, mas a gente precisa de vitelo, a gente tem esse saco vitelino? A gente tem esse saco vitelino, só que nos mamíferos placentários ele assume uma outra função. Ele é responsável pela formação das nossas primeiras hemácias, então ele também tem uma função ali bem importante. Todo embrião tem o seu saquinho de cocô. Na verdade não é de cocô, mas é o saquinho de excretas urinárias, que a gente chama de alantoide. Em alguns animais, esse alantoide ele também vai atuar nas trocas gasosas e ele também pode atuar no transporte de cálcio. Por exemplo, animais que se desenvolvem ovos amnióticos com casca, ele pega o cálcio dessa casca e transporta esse cálcio para o esqueleto do animal. Tanto é que no final do desenvolvimento, por exemplo, de uma ave ou de um réptil, a gente percebe que o ovo está bem fininho, a casca do ovo está bem fininha, bem fácil inclusive de ser rompida. Por quê? Porque o cálcio já foi retirado dali e transportado para a formação do esqueleto desse animal. O âmnion, gente, é uma bolsinha cheia de líquido amniótico, que serve para proteger esse embrião de choques mecânicos e também protege ele contra uma desidratação. O líquido amniótico, às vezes, ele é retirado para fazer análise se aquele embrião tem ou não algum problema genético. Por quê, professora? Porque no líquido amniótico tem células do embrião, células do revestimento mesmo do embrião, onde é possível ser analisada e percebido ali se tem algum problema genético. Esse exame é chamado de amniocentese. A gente tem aqui o cório, que é o último anexo embrionário aqui, que envolve todos os outros anexos, tem essa função protetora, mas principalmente respiratória. Ele é responsável por fazer as trocas gasosas. Agora, olha que interessante. Nós, mamíferos placentários, a gente ainda tem placenta e cordão umbilical. Vamos começar falando um pouquinho da nossa placenta.
A nossa placenta, gente, ela é formada a partir da junção do córeo com o alantoide. O córeo, ele é uma estrutura que ele vai ser originada do trofoblasto, aquela estrutura que tinha lá no blastocisto no começo do desenvolvimento embrionário do embrião. Então esse trofoblasto, ele forma o córeo auxilia a fixação desse embrião ali no endométrio e a fusão do córeo com o alantoide junto com o endométrio da mãe vai formar a placenta. A placenta é um órgão que a gente chama de órgão materno-fetal, porque parte é da mãe, o endométrio, e parte vem do feto, né? Contribuindo aí com o córeo e com o alantoide. A placenta, gente, ela é uma espécie de filtro. Ela manda para o bebê coisas boas como oxigênio, como nutrientes, hormônios, anticorpos. Ela manda uma série de substâncias para esse bebê, mas ela retira também aquilo que é ruim. Então ela vai tirar as excretas urinárias, ela vai tirar o gás carbônico desse bebê. Então ela é um filtro onde ela vai enviar coisas que o bebê precisa e vai retirar coisas que precisam ser metabolizadas no corpo da mãe, que precisa sair ali do corpo do bebê. Uma coisa bem interessante é que a placenta ela vai se ligar ao embrião pelo cordão umbilical. O cordão umbilical, eu digo que ele é um AVA, né? Ele é formado por duas artérias e uma veia. Só que ele tem circulação invertida. Nas artérias vai passar sangue venoso, sangue que sai do bebê venoso ali, rico em gás carbônico, que precisa fazer essa troca. Enquanto que a veia vem da placenta para o bebê com sangue oxigenado, com sangue arterial. Então é uma circulação invertida, onde na artéria vai passar sangue venoso, enquanto que na veia vai passar o sangue arterial. Uma coisa bem importante e que cai bastante em prova: o sangue da mãe e do bebê não se misturam. Tem a circulação sanguínea da mãe, a circulação sanguínea do bebê. Existe um tecido muito fininho que serve como uma barreira e divide as duas circulações. E por esse tecido permite que sejam passadas essas substâncias, anticorpos, nutrientes, que seja feita a troca de gases, e tudo isso acontece por difusão. Só que existe um problema. Nessa barreira também passam micro-organismos que são causadores de doença, como por exemplo o vírus que causa a rubéola, como por exemplo a bactéria que causa sífilis, o protozoário que causa a toxoplasmose. São parasitas que podem ser passados para o bebê pela placenta. E quando essa doença chega até o bebê, a gente diz que é uma doença congênita, porque ela foi transmitida ali da mãe para o bebê, mas via placenta. Professora, e o vírus HIV? O vírus HIV dificilmente ele consegue passar essa barreira. Então uma mãe que é portadora do vírus HIV, dificilmente ela vai passar via placenta para o bebê esse HIV. Mas se na hora do parto houver o rompimento dessa barreira que divide as duas circulações e se houver uma pequena mistura de sangue, pode acontecer do bebê contrair o HIV. Se a mãe amamentar esse bebê, pode acontecer desse bebê também contrair o HIV. Então veja bem, eu tenho aqui os meus anexos embrionários, né? Córium com função protetora e respiratória, eu tenho o âmnion, que é a bolsa de líquido, o alantoide, que é a bolsinha de excretas, e o saco vitelíneo ali, que é a bolsinha de comida. Coisas importantes que eu preciso saber. O alantoide, nas aves e répteis, ele transporta o cálcio da casca para o esqueleto do animal. O âmnion foi uma conquista para os animais conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Ele foi super importante o surgimento dele. Não são todos os animais que têm âmnion. A gente chama de ovo amniota quando ele tem âmnion, né? Ou seja, o ovo da ave, o ovo do réptil, ele tem âmnion. Isso permitiu que o embrião se desenvolvesse fora do ambiente aquático e permitiu então que esses animais tivessem definitivamente conquistado o ambiente terrestre. Outra coisa importante, não esqueçam que córium com alantoide juntos com o endométrio da mãe vão formar a placenta. Que o saco vitelino, apesar de reduzido na gente, ele tem uma função aí de formar as nossas primeiras hemácias. Eu desenhei aqui para vocês um ovo de galinha para a gente conseguir perceber. Olha só, eu tenho aqui o pintinho, a casca do ovo. Eu tenho aqui o córium, logo após o córium eu tenho aqui dentro todo o líquido amniótico, né, envolvido aí pelo âmnion, que vai proteger esse embrião, que vai impedir que ele seja desidratado. Eu tenho aqui o saco vitelino bastante desenvolvido, né,
E eu tenho aqui o alantoide, que vai fazer essas trocas gasosas e que vai fazer o transporte aí de cálcio, né, da casca, então, para o esqueleto do animal. Todos os animais têm esses anexos embrionários? Gente, é só pensar no animal. Por exemplo, o peixe. O peixe vive na água. Eu coloquei aqui como 1, o córium, 2, o âmnion, 3, o alantoide e 4, o saco vitelíneo. Uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem saco vitelíneo, porque todo mundo precisa comer. Coloquei aves e répteis juntos aqui. Agora eu pergunto para vocês. O peixe precisa de uma bolsinha de xixi? Ele faz xixi na água, gente. Ele pode fazer as excretas dele na água. Ele precisa de uma bolsa de água para proteger ele? Mas esse ovo já está na água. Ele é um ovo que a gente chama de anamniota, né? Então ele é um ovo que vai ser colocado na água, não precisa ter esse âmnio. Então o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que em peixes e anfíbios eu vou perceber mesmo a presença do vitelo, do saco vitelíneo. Agora, alantoide, âmnion e córium, que são estruturas que justamente criam um ambiente aquoso e permite que as excretas sejam ali dentro, eu não vou encontrar nesses dois animais aqui. Agora, em aves, répteis e mamíferos, eu vou encontrar todas as estruturas, certo? Gente, vamos ao nosso resumindo! Galera, para fechar nossa aula, bora fazer os exercícios. Tem uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo. Não esqueça aí que estudar é a melhor coisa que tu pode fazer na sua vida. Ó, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.